Bom, Neto, é um prazer que você está conosco aqui, em Floripa. Você sabe que eu sou fã número 1 seu, praticamente. Sempre acompanho as suas palestras pelo mundo afora. E o Cercal agradece muito a presença de vocês aqui, sua aqui, para nos prestigiar nesse momento tão bom, né? Como você falou aqui da casa, né? Que está sendo aniversário. E nós realizando nosso 4º seminário já. E a proposta é justamente fazer um seminário voltado justamente na sociedade no geral, fazendo uma pergunta mais voltada para a evolução. O que é preciso justamente para que as pessoas aprendam a lidar com as circunstâncias da vida. Hoje, a minha pergunta seria o seguinte: você viaja praticamente o mundo todo, Brasil. Como é você ver o espiritismo fora do nosso país? Como que as pessoas no exterior conseguem ter uma visão mais, assim, sendo o Brasil como um país onde o espiritismo é bem mais forte, mas a gente acompanha Divaldo, acompanha outros palestrantes que vão para fora do país divulgar a doutrina. Essas pessoas conseguem compreender a importância que a gente tenta levar em cima desse conhecimento? O espiritismo não é nem conhecido. Ninguém conhece. Por que ele é conhecido no Brasil? Por causa dos livros. Então, o que permite o acesso à informação são livros. Não existem livros nas livrarias sobre o espiritismo que a pessoa possa ter acesso. Então, eles não podem chegar numa livraria qualquer na Alemanha e comprar determinados livros espíritas. Não há. Então, para você realmente ter essa ideia, você teria que divulgar a literatura espírita. Porque você não pode apresentar o espiritismo com palestras. Então, por exemplo, você faz uma palestra sobre psicologia. Aí você cita uma fonte, a pessoa vai na livraria e compra. Então, se eu fizer uma palestra sobre neurociência, por exemplo, eu cito os pesquisadores, você vai na livraria, em qualquer lugar do país, e em qualquer país, vamos lá, a gente fala sobre Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia, é um psicólogo, um psicoterapeuta, que desenvolveu uma nova terapia, né? E ganhou uma grande relevância internacional. E nós achamos muito interessante o trabalho dele. Quando a gente cita e faz uma palestra em qualquer lugar, e fala sobre ele, e fala Daniel Kahneman, a pessoa sai dali e vai comprar o livro. Nossa, que bacana. A gente fala sobre Jeffrey Schwartz, né? E a gente fala sobre neuroplasticidade, a pessoa sai e vai comprar o livro. Então, se você citar o trabalho de Deepak Chopra, se você citar o trabalho de um físico, você pega, a pessoa vai comprar o livro e acompanha. Então, você vai lá fora e cita, por exemplo, uma coisa de Chico Xavier. E eles não têm acesso. Eles não podem. Ah, mas tem centro espírita? Sim, centro espírita é uma coisa. Quem sabe o que existe? Por exemplo, se vocês quiserem comprar um livro sobre uma determinada doutrina obscura, vocês vão comprar onde? Vocês vão procurar na livraria, vão procurar na internet. Então, não é simples você comprar isso se você mora na Áustria, por exemplo. Se você se interessar, onde é que você compra esse livro? Tem alemão, tem austríaco, tem croata, tem num outro idioma? Então, o espiritismo, ele tem o seu forte conteúdo, a sua forte estrutura é na literatura. A palestra é para você apresentar, e a pessoa busca. Normalmente, quando você pergunta a alguém como é que ele chegou no espiritismo, ele lê um livro. Aí foi lá saber, onde é que você tem isso? Ou então você dá um livro para alguém, e aí a pessoa vai procurar. Dificilmente alguém não sabe nada, chegou no centro espírita e entrou para conhecer. Isso até acontece, mas não é a regra. Então, a regra é, alguém viu um livro, alguém viu alguma coisa, ou viu um documentário, ou teve acesso a uma literatura, e aí se interessou. Mas, então, em português, nós temos muitos livros. Portugal também tem um movimento espírita interessante, mas tem livros. Qual é o outro país que tem, por exemplo, do próprio país? Você tem na Bélgica, que tem livros em francês, porque Allan Kardec era francês, então existem livros. Na Inglaterra também. Você tem Conan Doyle, você tem William Crookes, então existem livros. Então tem lá o Centro Espírita William Crookes. Você tem lá a instituição de Conan Doyle. Então, tem livros em inglês que eles envolvem. Não tem o feitio brasileiro, porque a literatura brasileira não está acessível em inglês em qualquer livraria para você comprar. Então, para que isso aconteça, é necessário a divulgação da literatura espírita. Se todas as pessoas tiverem acesso, aí sim, você pode fazer uma palestra e citar. Vamos lá, Emmanuel, eu cito Emmanuel. As pessoas vão ler isso onde? Que livro é esse? Onde é que está? Não tem. Então, eu não posso citar um livro que as pessoas não podem ler.
que não podem comparar, não podem analisar. Agora, como eu falei, estamos numa época de intensa democracia de informação. Então, é só você pegar o livro, traduzir para o francês, para o alemão, bota no iTunes, não sei o que lá, no Google e tal, e todo mundo pode comprar em toda parte. Então, seria um trabalho interessante, divulgação da doutrina espírita, pegar os livros e traduzir, tá? Produzir documentários com legendas em inglês, para que as pessoas tenham acesso. Então, a gente tem muito material no Brasil, mas não tem material no exterior. Tá? Então, tá aí, o pessoal que fala inglês. Tem grupos de tradução para várias coisas. É o que eu falei, a Igreja do Espaguete Voador, né? Tá em 56 países, você encontra com legenda tudo. Por exemplo, tem um programa de televisão chamado Ateíste, tudo com legenda em português. Eles legendam tudo. Agora, quantos programas espíritas tem com legenda em inglês para divulgar? Com legenda em alemão? Tem algum espírita que fala inglês? Que se pronto fazer esse trabalho? Eu acho. Lembram? Qual é a maior caridade? Então, é tão difícil assim? Tão trabalhoso? Aí, por que você não faz? Eu não falo inglês suficiente para fazer. Mas eu topo fazer os trabalhos. Todos os meus trabalhos são livres na internet. A pessoa pergunta, você posta? Não, nunca postei nada. As pessoas postam. A pessoa pergunta, pode? Pode. Todo o meu trabalho é gratuito na internet, sem imposto, todo mundo publica, eu não faço nenhum tipo de controle nisso. Tá? Tem até vou contar uma coisa interessante, né? Alguém pegou umas palestras, fez uma edição, tirou as partes espíritas e postou no site protestante. E eu recebi vários contatos, né? Inclusive um pastor falou assim, nossa, sua palestra me iluminou muito e tal. E uma assim, olha, eu tenho rezado muito para você largar o demônio e abraçar Jesus. Aí eu disse assim, que bom, porque sua palestra foi muito interessante para mim. Tão evangélicos. E eu achei, primeiro eu fiquei um pouco assim, mas eu sou espírita, eles podem ouvir? Que eu sei que era proibido, uma coisa assim. Mas eles gostaram. E aí um pastor postou numa site dele e saiu no jornal protestante também. Então, vários fãs evangélicos do conteúdo das palestras. Então, também não me importei. Né? Se você não mudar o conteúdo, não tem problema. Só tirou uma parte, serviu, eu não me importo também não. Porque aí você pode pegar em outro local, na íntegra. E é uma forma de divulgação. Então, se você quiser legendar em inglês, não há problema nenhum. Se quiser legendar em alemão, não tem problema também. Se botar em outros idiomas. Eu acho bastante útil, bastante produtivo. E aí você realmente está colaborando para a universalização do conhecimento espírita. Porque para eles saberem, eles têm que ter uma fonte. Tá? E, infelizmente, não há o suficiente.